Dando continuidade ao nosso curso, vamos apresentar o que vimos na primeira semana. Bom, desde o início da existência, o homem sempre procurou criar máquinas para auxiliar no seu trabalho, né? Principalmente para diminuir esforço e economizar tempo. Aproximadamente 3.000 anos atrás, o ábaco, esse instrumento que está no desenho, ele foi inventado para esse intuito, né? Diminuir o esforço para ajudar nas contas e para poupar trabalho das pessoas. E com a evolução da humanidade, nós criamos os computadores. E os computadores vão se mostrando uma forma muito mais versátil, rápida e segura de trabalho e que nos poupa muito tempo para a gente fazer nossas diversas atividades. E a principal finalidade do computador é receber, manipular e armazenar dados. Isso tudo de forma eletrônica, ou seja, sem ter papel, sem que a gente precisa escrever alguma coisa. Faz tudo automaticamente de forma eletrônica e acaba sendo muito mais seguro, muito mais rápido. Bom, o computador a principal tipo de arquitetura que nós utilizamos é a arquitetura de von Neumann. E essa arquitetura, ela trouxe com ela, né, as linguagens imperativas, que são muito mais populares, pois elas cabem, se encaixam melhor nesse tipo de arquitetura. Quer dizer, os dados, os programas, eles são armazenados na memória, e essa memória é separada da CPU, é separada da unidade de processamento, e as instruções e os dados são sempre saindo da memória para a CPU, da memória para a unidade de processamento. E a base para linguagens imperativas são variáveis que modelam as células da memória, ou seja, as variáveis a gente consegue armazenar informação. Essa informação ela vai para uma célula da memória. Então, uma variável, em última análise, é uma célula da memória do nosso computador. E as sentenças de atribuição elas são sempre baseadas na operação de envio de dados e instruções. À medida que a gente for evoluindo no curso, isso vai ficar mais claro para a gente. Essas operações elas vão receber e enviar dados de acordo com alguma instrução. E toda iteração nas linguagens imperativas é eficiente, né? A gente consegue repetir códigos de forma mais eficiente. O computador, como está na arquitetura de von Neumann, ele se baseia nessa figura. Nós temos uma memória principal para armazenar tanto as instruções quanto os dados, que vai comunicar, vai trocar informações, trocar instruções de dados e receber o resultado de operações da unidade de processamento central. Essa unidade ela vai interagir com os dispositivos de entrada e saída. Quer dizer, essa unidade vai receber, por exemplo, dados vindos do teclado e vai enviar dados para a tela do computador. Mas a arquitetura de von Neumann se baseia na memória e na unidade de processamento central. Aqui que vai acontecer a maior parte do processamento de códigos. No computador, o ciclo de obtenção e execução de um programa é baseado na arquitetura de von Neumann, né? Esse ciclo é sempre iniciado com um computador de programa, que armazenamento de aonde o programa está, qual instrução o programa deverá executar na próxima vez, e sempre vai acontecer os seguintes passos. O programa vai pegar a instrução apontada pelo computador, vai incrementar esse computador para que quando ele
e buscar a instrução novamente, a instrução seja logo a seguir, o computador vai decodificar a instrução, ou seja, ele vai entender o que a instrução está pedindo e executar essa instrução para que ela faça alguma operação, tenha algum objetivo. Isso vai se repetir até que o programa acabe ou o computador seja desligado. Bom, através de conjuntos de instruções armazenados na memória, a gente consegue comandar as máquinas, né? E esse conjunto de instruções a gente dá o nome de algoritmo. O algoritmo ele tem algumas definições diferentes, mas a base é sempre a mesma. Então, por exemplo, o algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido, para que a gente consiga ter um resultado satisfatório. Uma outra definição é: um algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Então, por essa definição, a gente pode ver que várias coisas que nós fazemos no dia a dia podem ser chamadas de algoritmos. Pois a gente tem uma sequência de passos e a gente consegue chegar em algum objetivo final. Por exemplo, nós temos alguns desses possíveis algoritmos que nós utilizamos no dia a dia. Um simples é somar 3 números. Então, no primeiro passo a gente vai receber os 3 números. No segundo passo, vamos somar os 3 números. E por último, vamos mostrar o resultado. Então, nós temos passos bem definidos para chegar a um determinado resultado, que é mostrar o resultado da soma de 3 números. Um outro algoritmo pode ser uma repetição de ir para a escola. Então, primeiro nós temos que acordar cedo, depois vamos ao banheiro, para tomar banho, para escovar dente, para fazer alguma coisa. Depois vamos escolher uma roupa, dependendo de como estiver o tempo, se for quente, coloco uma roupa mais leve, se não coloco um agasalho. Vamos vestir essa roupa, tomar um café, pegar uma condução e descer próximo à escola. E o algoritmo ele tem 3 etapas básicas de implementação. A primeira etapa de entrada pode ser o problema e os dados que o problema exige como entrada. O processamento, que é a parte de buscar a instrução e saber o que fazer, como proceder para chegar ao resultado. E por fim a saída, que são os dados já processados com o resultado. Um exemplo é calcular a área e o perímetro de um retângulo. Então, a entrada do problema, né, a gente tem que pensar em quais dados precisamos. Então, precisamos basicamente da altura do retângulo e da largura do retângulo. Com isso em mão, nós podemos processar e fazer alguns passos para chegar ao resultado de calcular a área e o perímetro. Com o valor da altura e da largura, nós conseguimos calcular a área, que é multiplicando esses valores, e o perímetro, que é somando esses valores 2 vezes. E a saída vai ser mostrar os cálculos baseados nos valores que recebemos de entrada. E o programa de computador, o software, é nada mais nada menos que um ou mais algoritmos para ser usados pelo computador, isso de forma direta ou indireta, quer dizer, o computador pode chamar um algoritmo para fazer alguma coisa, mas podem existir outros algoritmos auxiliares a esse principal para que ele consiga dar o resultado de forma satisfatória. E para desenvolver um programa, nós passamos por algumas etapas. A primeira é a etapa de análise, que a gente vai olhar o enunciado do problema e definir quais dados de entrada, como que a gente vai processar esses dados e quais dados nós vamos receber na saída. Depois vamos pensar no algoritmo, nós vamos escrever ele de forma que a gente consiga entender sem que seja em linguagem de computador, em linguagem de programação, para que fique mais fácil de seguir o fluxo. E por último, vamos escolher uma linguagem de programação para transformar o problema em um software ou um algoritmo. Então, um programa vai ser a codificação de um ou mais algoritmos em uma linguagem de programação.
Uma linguagem de programação vai ser um conjunto de símbolos e códigos que vai orientar a programação de estruturas de dados e de fluxos de execução. Para criar o problema para um computador, nós vamos usar essa linguagem de programação que vai ter um conjunto de símbolos que vão especificar o que cada parte vai fazer e como que a gente vai fazer as partes do programa. Isso vai se basear num conjunto de palavras que vai ter umas regras baseadas de acordo com a linguagem de programação, que no fim vai ser o código-fonte. E esse código-fonte ele vai ter que ser traduzido para um código de máquina, pois a máquina não entende o código que a gente escreve. Ela entende uma outra linguagem que para nós é mais difícil de entender, mas para a máquina, para o computador, é muito mais simples. Uma das principais metas da linguagem de programação é deixar que o programador tenha uma produtividade maior, pois vai permitir que ele possa expressar as extensões de forma mais fácil que quando comparado com a linguagem que o computador entende. E essa linguagem é a linguagem binária, são apenas zeros e uns. Para nós é muito difícil, se não impossível, programar utilizando só zeros e uns. Então nós criamos as linguagens de programação para ficar mais fácil de a gente mandar instruções para o computador para que ele possa entender de alguma forma o que nós queremos fazer, e essa transformação de o que nós escrevemos para o que o computador escreve, nós delegamos a outros programas que a gente vai explicar logo mais à frente. Toda linguagem vai ter regras que vão mostrar como que a gente vai compor o texto e dar um significado para ela. Uma linguagem de programação não é diferente. A semântica é o que aquelas regras, quando elas estão expostas no texto, o que elas significam. Olhando para a linguagem de programação, o C Sharp, que é a linguagem que nós vamos utilizar nesse curso .NET, é uma das 5 mais utilizadas pelos programadores. E para que a gente consiga fazer com que o computador entenda o que nós estamos escrevendo numa linguagem de programação, nós temos que compilar esse código. A compilação é uma produção lenta, porém a execução é muito mais rápida. O processo de compilação ele tem várias fases. Primeiro, vamos analisar os caracteres, analisar as palavras e as letras utilizadas no programa. Vamos ver se essas letras, esses caracteres, essas palavras, elas fazem sentido, elas têm alguma finalidade. Depois, se tudo estiver correto, vamos gerar um código intermediário, que não é nem de máquina, nem da linguagem de programação. E por último, vai gerar o código que a máquina vai realmente entender, que é o código binário. Para isso, nós vamos utilizar uma IDE, que vai facilitar a escrita e desenvolvimento de software, pois ele reúne características e ferramentas que apoiam o desenvolvimento. Dentre as características, as principais são o editor, que é onde nós vamos escrever nosso código-fonte, utilizando a linguagem selecionada. O compilador, que vai servir para transformar o nosso código-fonte em código de máquina. Um depurador, para ajudar o processo de encontrar e corrigir erros e defeitos no código. A modelagem de dados, que são criação de modelos de classes, objetos, interfaces ou outras coisas que nós precisamos para escrever o nosso código, pode ser criado automaticamente. Além disso, temos códigos bases que a gente pode criar automático e partir deles ao invés de começar absolutamente tudo do zero. Então, nós temos vários tipos de ideias diferentes para as diferentes linguagens de programação. Aqui no nosso curso, nós vamos utilizar o Visual Studio Code, que permite fazer códigos em C Sharp para o .NET. Então, com esses dois links aí, nós conseguimos baixar o Visual Studio Code e o .NET para que a gente possa começar a programar. E dentro do Visual Studio Code, para compilar e executar nosso programa, nós temos algumas alternativas. No console, a gente vai escrever .NET Run, que ele vai compilar o código e executar ele. Nas abas lá em cima do programa, a gente pode clicar em executar
e executar sem depuração ou simplesmente executar com depuração. E também podemos apertar Ctrl F5 para fazer a execução automática por um comando. E lembre-se sempre que para isso precisamos de um arquivo que tenha um método main, ou seja, o método principal que vai ser utilizado para executar e rodar nosso programa. Olhando para essa tela, nós vemos que no Visual Studio Code a gente tem uma janela com os arquivos e projetos criados para o nosso software. Nós vamos ter uma janela com código-fonte, quer dizer, vai ser, aí é o editor que permite escrever o código, e o console para a exibição dos resultados. Por hoje é isso. Com isso concluímos a primeira semana e espero na